Então, bom dia, meu povo. Hoje a gente vai começar o estudo falando um pouquinho das qualidades de um líder, né? Então, a gente vai começar um pouquinho diferente o nosso encontro. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre atitude positiva, que é uma das primeiras, né? Entre 21 qualidades que um líder precisa desenvolver, precisa ter, né? Baseado aqui, ó, no todo o contexto, né? Da Bíblia de liderança cristã. Então, a gente vai conhecer um pouquinho aqui de alguns contextos históricos e vamos entender um pouquinho sobre essa questão da atitude positiva, tá? Vamos começar orando, né? Pai, nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos pelo dia de hoje, Pai. Te agradecemos imensamente, Senhor, por mais uma oportunidade de estarmos aqui estudando a Tua palavra, Senhor Jesus. Obrigada, Senhor, por cada revelação que o Senhor tem feito a nós, Senhor Jesus, sobre características, ó Pai, peculiares, Senhor Jesus, que o Senhor deseja que nós venhamos a desenvolver, Senhor, em nós, como líderes, como pessoas melhores, ó Deus, como servos Teus, como pessoas, Senhor Jesus. Obrigada, Pai. Obrigada por nos mostrar o caminho, Senhor, por nos dar a direção, Senhor. Então fala conosco, Senhor Jesus, cuida de nós, ó Pai, nos ensina, nos mostra, Senhor Jesus, nos faz compreender, Senhor Jesus, cada uma dessas características que nós iremos aprender a partir daqui para frente com esse estudo, Senhor Jesus. Fala no mais profundo dos nossos corações, Senhor, e nos ajuda a desenvolver essas habilidades, ó Pai, essas qualidades, ó Senhor, dentro de nós, ó Pai. Fica conosco, Senhor, é o que nós te pedimos e te agradecemos. Te apresentamos, Senhor, a vida do bebê da Aline, Senhor Jesus, que o Senhor possa abençoá-lo, Senhor, nesse problema de saúde, ó Deus. Cura, Senhor Jesus, essa febre, ó Pai. Esteja com ele, Senhor Jesus, esteja com a Aline ali também, Senhor, dando a ela toda a paciência, dando a ela todo o cuidado necessário, dando a ela a sensibilidade, Senhor, de entender todas as dores todas as manhas que ele vier fazer, ó Pai. Sabemos que quando estamos doentes é complicado, principalmente uma criança, que muitas vezes não sabe expressar, Senhor, aquilo que sente. Então, esteja, Senhor Jesus, com eles, abençoando, Senhor, e proporcionando a cura, Pai. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus, Paizinho. Amém. Acabei esquecendo o nome do seu filhinho, Aline. Ai, meu Deus. Pietro, agora que eu lembrei. Pietro. Ô, Senhor. Mas Deus sabe. Então, vamos lá, né? Atitude positiva. O que fala aqui, né? A gente vai encontrar, dentro das qualidades de um líder, são 21 qualidades, tá? Que são indispensáveis, né? De um líder de destaque. E aqui a gente vai encontrar tanto exemplos, né, positivos, como exemplos negativos dentro de cada uma dessas qualidades. Então, a primeira qualidade é aqui a questão da atitude positiva. Dentro dessa qualidade, aqui já traz um exemplo, né, sobre, aqui fala, o primeiro exemplo é os 12 espias e os outros 2 espias, que a gente vai encontrar em Números 13, né, no versículo 1, e depois 14 e 10. Então, aqui a gente vai encontrar, já no primeiro, né, num primeiro momento aí, um grande exemplo positivo e negativo de se ter uma atitude positiva. Então, a gente vai lá para Números 13, que está na página, se a gente for falar dessa Bíblia aqui, que é a nossa Bíblia de estudo, está na página 147. 147. Aqui. Mas antes disso, eu quis ir no Google, tá? E eu fiz uma busca lá, né? O que o Google fala sobre o que é ser uma atitude positiva, né? O que é ter uma atitude positiva. Então, aqui fala, né? Ele engloba todas as características que fazem os indivíduos verem um lado positivo em diversos âmbitos e situações da vida. Uma pessoa com atitude positiva tende a ver o bem em outros e se sente feliz.
é mais do que uma simples decisão ou ocasião. É uma maneira de ver o mundo, mesmo quando as coisas não saem como o esperado, tá? Então, aqui é o que o Google traz, só para a gente poder ter, de fato, um entendimento bem, né, bem amplo sobre atitude positiva. Então, aqui o primeiro exemplo que a gente vai ver, né, bem nítido, esses dois exemplos, o positivo e o negativo. E ali ele retrata um pouquinho da história de quando Moisés tirou o povo, né, do Egito e foi entrar na Terra Prometida. Então, ele mandou 12 espias, né, 12 chefes, 12 líderes, né, de tribos, para espiar a Terra Prometida, né, Canaã, a terra que eles gostariam de entrar, a terra que eles iriam dominar, tá? Então, fala assim, ó. Quando Israel se aproximou do Rio Jordão, Moisés enviou espias para investigar a Terra Prometida. Assim, 12 espias. Um espia provindo de cada uma das 12 tribos de Israel. Entraram em Canaã, exploraram a terra e retornaram com um relatório. Todos os 12 tiveram as mesmas experiências externas, mas as conclusões internas, conclusões internas de 10 deles diferiram drasticamente daquelas dos outros dois, que foi Josué e Caleb, né? Então, Josué e Caleb deram um relato da minoria, mas eles estavam certos. Aqui se deviam as diferentes opiniões. Então, aqui a gente já... Não sei se vocês conhecem essa história, se já escutaram a história, né? Que os únicos dois que entraram na Terra Prometida foi, de fato, Josué e Caleb, né? E o maior fato que se deu por eles terem entrado na Terra Prometida, né, daquelas milhões de pessoas que saíram ali do Egito, que foram os dois, foi justamente, né, o primeiro ponto, a atitude positiva que eles tiveram no ato deles cumprirem, né, com o que Moisés pediram para que fosse feito. Ou seja, Moisés mandou os 12 líderes, cada um de uma tribo, era no total 12 tribos, né? E aí, no texto de Números 13, ó, deixa eu abrir aqui. E esses estudos vão acabar sendo um pouquinho mais extensos do que a gente já estava acostumada a fazer, mas eu acredito que vai ser bem interessante. Ó, Números... Cadê? 13. E quando Moisés mandou eles para lá, mandou com um intuito muito específico, né? Ele relatou certinho tudo o que eles precisavam fazer, né? Então, aqui no capítulo 13 todo, depois, se vocês puderem ler, tá? O capítulo 13 e depois o 14, do 1 ao 10, do livro de Números. Você fala de novo aí para poder anotar. Você é em que página? Ó, a atitude, aqui, ó, essa atitude aqui que a gente está lendo, né? Que é a atitude positiva, a gente vai encontrar na página 147 dessa Bíblia. Tá? Depois eu vou tirar uma foto e vou mandar toda essa explicação lá no grupo, tá? Mas esse relato, tá? Do que aconteceu tudo aqui, tá no capítulo de Números, 13, 1, né? O capítulo inteiro de Números, até o 14, 10. Não sei 14, 10 ou 10, 14? Até o capítulo 14. Peraí. Não, Números 1, até, né, vai discorrer ele inteiro, até 14, 10, que é o capítulo 14, do 1 ao 10. 10. Eu li do 1 ao 10, tá? Para poder entender todo o contexto. Eu vou pôr aqui rapidinho. Se vocês conseguem escutar, eu vou colocar no meu volume no máximo. Números, capítulo 13. Dá para escutar? Os espiões. O Senhor Deus disse a Moisés:
mande alguns homens para espionar a terra de Canaã, a terra que eu vou dar aos israelitas. Em cada tribo, escolha um homem que seja líder. Do deserto de Parã, Moisés enviou os espiões, de acordo com as ordens de Deus, o Senhor. Todos eram chefes de tribos do povo de Israel. São estes os seus nomes. Da tribo de Ruben, Samua, filho de Zacur. Da tribo de Simeão, Safate, filho de Uri. Da tribo de Judá, Calebe, filho de Jefoné. Da tribo de Issacar, Igal, filho de José. Da tribo de Efraim, Oséias, filho de Num. Da tribo de Benjamim, Paute, filho de Rafu. Da tribo de Zebulon, Gadiel, filho de Sodi. Da tribo de Manassés, Gadi, filho de Suzi. Da tribo de Dan, Amiel, filho de Gemali. Da tribo de Aser, Setur, filho de Micael. Da tribo de Naphtali, Nabi, filho de Vofsi. Da tribo de Gade, Jeuel, filho de Maqui. São esses os nomes dos homens que Moisés mandou espionar a terra. Ele mudou o nome de Oséias, filho de Num, para Josué. Quando Moisés os mandou espionar a terra de Canaã, disse a esses homens o seguinte: vão pela região sul e subam pelas montanhas. Vejam bem que terra é esta. Ó, só para vocês prestarem atenção, presta bem atenção em cada uma dessas, né, da particularidade que Moisés pediu para que cada um desses líderes observassem quando eles chegassem lá, tá? Vejam também se o povo que mora nela é forte ou fraco. Se são poucos ou muitos, vejam se a terra onde esse povo mora é boa ou ruim. Se as suas cidades têm muralhas ou não. Examinem também a qualidade da terra, se é boa para plantar ou não. Vejam se há matas. Tenham coragem e tragam algumas frutas da terra. Estava na época da primeira colheita de uvas. Assim os homens saíram e espionaram a terra desde o deserto de Zim até Reobe, perto da subida de Amate. Eles subiram pela região sul e foram até Hebron. Ali viviam Aimã, Sesai e Talmai, descendentes de uma raça de gigantes chamados Anaquins. Hebron tinha sido construída 7 anos antes de Zoan, no Egito. Depois chegaram ao vale de Escol e ali cortaram um galho de uma parreira com um cacho de uvas que 2 homens carregaram pendurado numa vara. Eles pegaram também romãs e figos. Chamaram aquele lugar de Vale de Escol, por causa do cacho de uvas que eles haviam cortado ali. Depois de espionarem a terra 40 dias, eles voltaram a Cádiz, no deserto de Parã, onde estavam Moisés, Arão e todo o povo de Israel. E contaram a eles e a todo o povo o que tinham visto, e mostraram as frutas que haviam trazido da terra. Eles disseram a Moisés: nós fomos até a terra aonde você nos enviou. De fato, ela é boa e rica, como se pode ver por essas frutas. Mas os que moram lá são fortes, e as cidades são muito grandes e têm muralhas. Além disso, vimos ali os descendentes dos gigantes. Os amalequitas moram na região sul da terra. Os heteus, os jebuseus e os amorreus moram nas montanhas. Os cananeus vivem perto do mar Mediterrâneo e na beira do rio Jordão. Aí o povo começou a reclamar contra Moisés. Mas Calebe os fez calar e disse: vamos atacar agora e conquistar a terra deles. Nós somos fortes e vamos conseguir isso. Porém, os outros que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquela gente, pois é mais forte do que nós. Assim, espalharam notícias falsas entre os israelitas a respeito da terra que haviam espionado. Eles disseram: aquela terra não produz o suficiente nem para alimentar os seus moradores. E os homens que vimos lá são muito altos. Também vimos ali gigantes, os descendentes de Anak. Perto deles, nós nos sentimos tão pequenos como gafanhotos. E para eles, também parecíamos gafanhotos. Olha só, né? Números. Questão do ponto de vista de cada um.
Então, 12 foram mandados para lá, e somente 2, que foi Josué e Caleb, que voltaram com essa perspectiva aí do lugar, né? Uma perspectiva positiva. Logo que eu li esse texto, a primeira coisa que me remeteu foi, né? Veio muito forte assim na minha mente. Quando a Mary Kay lança para nós um desafio, né? Lança para nós qualquer tipo de desafio, uma viagem, sei lá, uma determinada conquista, algo, né, que ela coloca ali para a gente conquistar. A grande maioria das pessoas já olham para aquilo como algo impossível de se conquistar, né? Já olha aquilo assim, tipo, esquece, não vou conseguir, né? Tudo que a Mary Kay coloca para nós é para que todas nós venhamos a conquistar, né? Quando Deus tirou o povo ali do Egito, Deus não tinha intenção de que apenas 1 ou 2 entrassem na Terra Prometida. Deus, de fato, queria levar toda aquela multidão para viver algo extraordinário, né? Assim como eu vejo, né? Quando a Mary Kay lança um desafio, lança uma corte, lança algo, né? Ela deseja que todo mundo conquiste, não é um sorteio, não é algo só para algumas, é para todas. Todas que de fato acreditarem e que tiverem atitudes positivas, né, vão chegar lá e vão alcançar. Então, a primeira coisa, logo que eu terminei de ler o texto, até antes de ler aqui, né, sobre toda a explicação aqui sobre esse contexto todo aqui que a gente leu na Bíblia, a primeira coisa que veio na minha mente foi essa. Eu falei, olha só que engraçado, né? Quando é lançado algum desafio para nós, a grande maioria das pessoas, a primeira coisa que já vem na mente delas é impossível. E aí isso vai acabar tornando até mais fácil para aqueles que, de fato, têm uma atitude positiva. Ela chega lá muito mais rápido, né? Então, foi a primeira coisa que veio na minha mente, tá? Então, vamos lá, para o texto, né? A que se deviam, né, essas diferentes opiniões? Então, primeiro, né, ele traz aqui um contexto sobre similaridade, que a gente vê lá em Números 13, 2. Deixa eu só voltar aqui para o texto. Então, em 13, 2, fala assim, ó, mande alguns para espionar a terra de Canaã, a terra que eu vou dar aos israelitas. Em cada tribo, escolha um homem que seja líder, ou seja, eram 12 tribos e foi escolhido um líder de cada tribo, certo? Então, todos os 12 espias eram líderes em suas tribos, tá? Então, essa foi a primeira similaridade. A segunda, todos os 12 espias receberam a mesma promessa. Todos eles tinham, né, a mesma promessa de entrar na Terra Prometida, de que eles teriam Deus o tempo todo ao lado deles, né? Deus veio conduzindo o povo o tempo todo e Deus nunca deixou faltar nada. Gente, às vezes eu tento imaginar assim, ó, como é que era viver naquela época, sabe? A época de, assim, ó, de ver maná caindo do céu, o alimento caindo do céu, né? Era muito forte isso. Mas é diferente, né? Se a gente for parar para pensar, é diferente do dia de hoje? Eu creio que não, né? Que não tem diferença nenhuma. A única diferença é que, de fato, assim, literalmente, né? A provisão de Deus, Deus mandava mesmo do céu. Mas como eu vejo a provisão de Deus sobre as nossas vidas, né? Como Deus provê, e aquele que de fato é justo, né? Aquele que anda nos caminhos do Senhor, o Senhor não permite, né, que um justo mendigue o seu próprio pão, né? Deus nos ama de uma forma tão extraordinária que ele manda a provisão. Muitas vezes a gente se vê, né? Não sei se vocês já passaram por situações assim, mas eu e minha família já passamos, né? De passarmos por situações assim de grande necessidade mesmo. Na época, meu pai era caminhoneiro e ele não sei nem por que eu estou com fone de ouvido, sendo que eu tirei aqui Meu pai era caminhoneiro e ele decidiu comprar o próprio caminhão dele, né? E teve só que ele comprou um caminhão velho, né? Que dava muita manutenção. E quebrou uma peça lá do caminhão. Ele não tinha condição financeira de arrumar, porque era uma peça muito cara. E a gente passou por uma necessidade muito, né, muito severa, porque meu pai era o único provedor de casa, né? Meu irmão trabalhava, mas o que ele ganhava ainda era pouco, né?
ele é muito novo, que era o meu irmão mais velho. Eu acho, se eu não me engano, nem estava trabalhando ainda, né? Eu não tinha nem idade, praticamente, né? Não, idade eu tinha, mas eu não estava trabalhando. Minha mãe era costureira, na época, ganhava ainda também muito pouco, e na época a gente estava construindo a casa que meus pais moram hoje, né? E foi foi uma fase assim, de tão grande necessidade, foi logo no começo, no início da conversão de toda a minha família, né? Nós passamos, né, por um período e minha mãe foi para a igreja primeiro, se converteu, eu fui logo em seguida, me converti, e depois toda a minha família foi, né? E foi uma situação tão desafiadora, mas em nenhum momento, Deus deixou com que nós passássemos necessidades. Passamos por muitos momentos de dificuldades, mas nunca faltou, sabe, o que comer para nós, né? Deus ia mandando provisão atrás de provisão. E eu lembro até hoje, um dia, que meu pai precisava pagar uma conta muito específica, né? Assim, ele precisava pagar aquela conta, não tinha como deixar de não pagar aquela conta. E ele não tinha de onde tirar o valor. E chegou uma conhecida da igreja, né? Uma irmã lá da igreja da minha mãe, e ela chegou para fazer uma visita, tomar café da tarde, fazer uma visita. Porque quando você é novo convertido, principalmente em igrejas pequenas, né? O pessoal acaba visitando muito, indo em casa e tal, isso e aquilo. E essas duas mulheres foram lá na minha mãe, né? Conhecidas da minha mãe, foram lá para fazer uma visita. E aí tomaram um café, conversaram, tal, isso e aquilo. E quando elas terminaram, né? Quando já iam embora, uma delas tirou de dentro da Bíblia dela um envelope. Entregou, ela já estava na porta, assim, na rua mesmo, para entrar dentro do carro dela e ir embora. Ela falou, irmã, Deus tocou no meu coração que eu precisava entregar isso aqui para a irmã. E tirou esse envelope e deu na mão da minha mãe. Minha mãe recebeu achando que era uma carta, né? Ah, tá, obrigada e tal, isso e aquilo. E aí minha mãe entrou. Quando minha mãe entrou, ela abriu o envelope, o valor, assim, ó, era a quantia certa, exata, para pagar aquela conta que meu pai precisava. Né? Eu até, assim, às vezes me emociono quando eu lembro desse acontecido, né? Porque acho que foi a primeira vez que eu e minha família, a gente testemunhou, né, do cuidado de Deus sobre nós, de forma tão nítida, assim, né? Tão real, tão, sabe? Coisas que hoje a gente escuta muitas pessoas falarem, ai, porque Deus proveu assim, proveu assado e tal, isso e aquilo, que antes eu não acreditaria. Ah, balela. Ah, imagina. Nunca. Né? Então, eu tive essa experiência, né? Eu e minha família, nós tivemos essa experiência, né? E foi muito, nossa, foi muito emocionante. Foi muito emocionante. Quando minha mãe olhou para o envelope, né? E olhou para a cara do meu pai, ela falou, João Carlos, conta e me fala se o que eu estou vendo é real, né? Porque alguns minutos antes da gente receber essa visita, a gente orou, né? A gente estava ali em espírito de oração para que Deus trouxesse a provisão daquele valor, que meu pai não podia deixar de pagar aquela conta. E veio o valor exato. Isso não é provisão, né? Não é Deus mandando o maná dele dos céus para nós, né? Eu acredito que se eu abrir aqui e deixar vocês falarem, cada uma de vocês vai ter algo aqui específico, né? Para falar de alguma provisão que Deus veio de forma muito certeira, né? E supriu na vida de vocês. Eu tenho certeza absoluta, né? Quer falar, Paula? Não, não, mas é isso mesmo. Né? Viu? Deus nos surpreende demais. Demais a conta. E a terceira similaridade é: todos os 12 espias receberam as mesmas oportunidades. Não só as mesmas oportunidades, mas as mesmas instruções. Vão lá, observem isso, aquilo outro, vê se a terra dá bons frutos, vê se não sei o quê, né? Vê se os homens que moram lá são fortes, vê se tem se a terra é boa para plantação. Então, Moisés foi muito específico nas ordens dele, né? E todos saíram com a mesma missão. Quais são as diferenças que a gente consegue ver aqui, né? Então, o relato da maioria foi 10 disseram não, né? Quando voltaram, né? Com esse relato. Não,
lá tem gigantes, não, a terra não é boa, né? E muitos ainda, você vê, mesmo a terra sendo boa, mesmo eles trazendo, né? Eles escolheram, eles voltaram com o cacho de uva. E aqui diz que o cacho de uva precisou ser trazido por 2 homens, né? Num varão, aqui, ó. Traga algumas frutas da terra. E estava na época, né, da colheita das uvas. Assim os homens saíram. Cadê? Tem uma parte aqui que fala. Cortaram, e ali cortaram um galho de uma parreira com um cacho de uvas, que 2 homens carregavam pendurado numa vara. Ou seja, essa parreira de uva precisou de 2 homens. E, gente, naquela época, os homens não eram os homens de hoje em dia, não, franzino, não, gente. O povo era, entendeu? Os homens eram os homens, entendeu? Porque eles faziam muito trabalho braçal, né? Então, eram caras fortes, eram homens fortes e tudo. Eram homens que vieram do Egito, eles eram escravos no Egito. Eu tive o prazer de ir para o Egito, de conhecer, né, as pirâmides lá. Meu, é cada tora, né, de pedra, né? Não sei nem como é que fala, nem tora, porque tora é de madeira, né? Mas era cada bloco de pedra que eles iam empilhando um em cima da outra até fazer o formato, né, da pirâmide. Gente, é um esforço descomunal e não existia um maquinário, não existiam guinchos, né, para ir colocando pedra sobre pedra, uma em cima da outra. É algo assim, é extraordinário de se ver, sabe? Eram pedras assim, ó, impossível, impossível. Eu, por exemplo, até tentei mover uma das pedras ali, esquece, é impossível, você não consegue, é uma força assim descomunal mesmo, né? Então imagina, 2 homens para trazer uma parreira de uva. E aí eles têm a pachorra, né, de voltar e falar para Moisés que não era uma terra boa, que ali não davam frutos, né, que não era uma terra enfim, né? Segundo, não compreenderam a sua missão, né? E terceiro, viram Deus à luz de suas circunstâncias. Então, aqui 10 deles, né, viram Deus à luz das circunstâncias. E olha a diferença do relato da minoria, né, que foi Josué e Caleb. Então, 2 disseram sim. Segundo, compreenderam a sua missão. E terceiro, viram as circunstâncias à luz de seu Deus. Olha a diferença, né? No princípio, quando eu li essa primeira parte aqui, né, viram Deus à luz de suas circunstâncias. Eu estava tentando entender. Como assim viram Deus à luz de suas circunstâncias? Mas depois, quando eu vi a parte de baixo, né, que já Josué e Caleb viram as circunstâncias à luz de Deus. Eles viram com os olhos de Deus, né? Tudo que eles foram olhar lá, todas as instruções que eles tiveram, eles viram através da perspectiva de Deus, ou seja, Deus sempre esteve com eles, né? Eles conseguiram ver tudo isso, que existia uma promessa. Não foi qualquer pessoa que prometeu para eles, né? Assim como eu acho que a gente precisa ter um olhar para as nossas vidas, em tudo, né? Em tudo que nos acontece, né? Somos filhas de Deus, né? Somos pessoas amadas por Deus, né? E todos os lugares que Deus nos coloca, em todos os lugares, eu tenho esse pensamento, né? Deus me colocou ali. Se eu estou na Mary Kay, foi porque Deus me colocou ali. Deus me queria, Deus me quer em Mary Kay. Então, aqui eu preciso dar o meu melhor, fazer o meu melhor e ter uma perspectiva positiva de tudo que me acontece. Nem sempre no nosso negócio vão acontecer coisas boas para a gente, né? Nem sempre dentro da minha casa eu vou ter coisas boas, nem sempre com a educação do meu filho, né? Olha aí, a Aline está com o bebezinho dela pequeno, né? Ela gostaria que o Pietro estivesse doentinho? Não, não gostaria, né? Então, como mãe, a gente não vai sempre colher coisas boas, né? Sempre ver o filho acordando de bom humor, o filho acordando, né? Ah, não, tem dia que o nosso filho acorda ali de mau humor e a gente tem que ter bom ânimo, né? A gente tem que ter um olhar positivo, né? Até para dentro do nosso lar, para tudo que a gente for fazer, né? Nem sempre a gente vai acordar e vai ter um sol lindo, radiante, brilhando lá fora. Vão ter dias que a gente vai acordar, vai estar nublado, vai estar frio, vai estar chuvoso, teu guarda-chuva vai estar quebrado, né? Enfim, vão ter dias de dificuldades. Mas qual vai ser o teu olhar para esses dias de dificuldade?
né? É assim que eu vejo aqui todo esse relato, né, de que a gente já leu até agora. E aí o texto, né, continua falando assim, ó, após o seu retorno, 10 dos espias apresentaram uma opinião infundada a respeito de toda a empreitada, né, de toda aquela missão que eles foram fazer. Não é difícil constatar o porquê. Você não encontra Deus em nenhum lugar do relato deles, né? Então, assim, a primeira coisa, né, que a gente vê dentro do relato desses 10, né, dos pessimistas, eles não conseguem ter uma visão de Deus, né? Eles não conseguem ver o poder de Deus agindo sobre a vida deles. E se a gente for olhar, né, quem aqui, né, convive ou já conviveu com alguém que é muito pessimista? Gente, para cada solução, um pessimista te traz um problema, né? Ele nunca consegue ver a solução do problema. Ele sempre vai ver o problema para cada solução que você der, né? Então, isso é falta de Deus. Muitas vezes é falta de Deus, é falta de fé, sabe? Porque a pessoa só consegue olhar para as coisas assim, mas e se? Ai, tá, mas e se? Mas e se? Ó, coloquei uma urna lá no comércio, mas e se ninguém preencher? Gente, por que não pensar e se diversas pessoas preencherem? Né? Essa semana eu passei lá e peguei, ó, da urna que eu coloquei no comércio, olha quantos contatos eu peguei. E aí ontem, né, eu fiz todos os, chamei uma a uma, mandei a mensagem, tal, isso e aquilo. Mas eu poderia ter tido o pensamento, eu tô com esse monte de papel. Mas e se eu chamar e ninguém me responder? Peraí, desses 20, tem quase 20, acho que 18 papeizinhos aqui. Desses 18 papeizinhos, se uma me responder, eu estou no lucro. É essa visão que eu tenho que ter. Eu sei que não vão ser 100% das pessoas que vão me responder. Ok, tá tudo certo. Mas por que eu vou sempre ter olhar para as coisas negativas? Não, de forma alguma. Né? Quantos nãos a gente vai receber? Vai ser os poucos sims que vão trazer resultado para nós, que vai nos proporcionar uma vida extraordinária. Cadê? A falta de disposição. Cadê? Onde eu parei, gente? Você não encontra Deus em nenhum lugar nos relatos deles. Não se menciona o nome dele uma vez sequer. Nenhuma vez sequer. Quando eles tiveram a oportunidade de falar, eles falaram, né? O nome de Deus. A falta de disposição dos espias, a sua perspectiva pessimista e o seu relatório negativo. Peraí, gente, deixa eu colocar aqui. As letras são tão pequenininhas que eu vou colocar uma régua. Negativo, cadê? Negativo, se espalham como uma praga pelo acampamento israelita. Né? E olha só, gente, de fato, como notícia ruim corre, meu Deus do céu. Quando eu li isso, eu comecei a rir. Eu estava rindo ontem à noite aqui sozinha, sabe, lendo isso. Meu pai do céu, como notícia ruim. Até se você olhar, né? Observem, até no YouTube, se vocês pegarem algum assunto que vocês querem, né, ter conhecimento. Se vocês olharem ali os vídeos que tem no YouTube, toda vez que um vídeo tiver alguma mensagem, né, algum título negativo, pode olhar, vai ter muito mais visualizações do que um vídeo com coisa positiva. Às vezes, até, por exemplo, assim, né, como que é? SWOT de uma base. Né? A Mary Kay acabou de lançar a base Timewise 3D. Saiu da base antiga, veio para a base Timewise 3D. A maioria dos vídeos de quem fez a comparação da antiga base para a antiga nova, se você olhar, a maioria delas coloca um título assim meio que dá a entender de que a pessoa não gostou da base. Né? Ela coloca assim, será que essa base nova realmente é boa? Né? Vamos testar. Né? Sei lá, alguma conotação negativa ela coloca no título. E são os vídeos com maiores visualizações. Por que eu... como fala? Porque eu... quando a pessoa desiste do diretorado, como é o nome que se dá? Quando ela entrega o diretorado? Por que eu resignei o meu cargo de diretora? Pronto. Olha, a quantidade de gente querendo ver, deixa eu ver as coisas negativas dessa empresa. Deixa eu olhar aqui, ó.
as coisas ruins, né? Pode ver que tem muito mais visualizações, tá? Ó, verdadeiramente, mana, leite e mel, né? Deixa eu só voltar aqui um pouquinho o texto. Peraí, ó. A falta de disposição dos espias, a sua perspectiva pessimista e o seu relatório negativo se espalham como uma praga pelo acampamento israelitas. Verdadeiramente, mana, leite e mel. O povo, porém, que habita nessa terra é gigante, declararam eles. Não tem jeito de entrar na terra e possuí-la, né? Foi o que eles afirmaram. Embora Josué e Caleb tenham feito exatamente a mesma viagem e tenham testemunhado as mesmas coisas que os outros 12, né, que os outros 10 espias, retornaram com um relato entusiasta e positivo. Jamais duvidaram que os israelitas pudessem conquistar a terra. Fundaram o seu brilhante relato nas marcas das pegadas deixadas por Deus quando acompanhou a nação pelo deserto, né? Admitiram espontaneamente os obstáculos, mas expressaram certeza de que nada poderia estar no caminho de Deus. Voltaram dizendo: sim, há gigantes na terra, mas são anões comparados com Deus. Podemos conquistá-los, tomar a terra e mais ainda, em Canaã, de fato, mana, leite e mel. Era uma terra, de fato, é uma terra muito produtiva, né? Uma terra com muita abundância, que aqui, ó, no 14, o início do 14 fala, né? Do 1 ao 10, fala assim, ó. Então, naquela noite, todo o povo gritou e chorou. Todos os israelitas reclamaram contra Moisés e Arão e disseram: seria melhor se estivéssemos morrido no Egito, ou mesmo neste deserto. Olha só, gente, o povo era escravo lá. O povo era chicoteado, né? E eles olharam para tudo aquilo, sentiram medo, foram tomados por um medo tão gigantesco, se esqueceram da promessa do Senhor, se esqueceram de tudo que Deus já fez com eles no deserto, de toda a provisão que Deus, né, colocou na vida deles, e aqui eles tiveram, né, a pachorra, né, como diz minha mãe, a pachorra de dizer, né, que era muito melhor que eles tivessem ficado como escravos, né? Olha só que comparação que eles, né, fizeram. Ó, seria melhor se tivéssemos morrido no Egito ou mesmo nesse deserto. Por que será que o Senhor Deus nos trouxe para essa terra? Eles começaram a se indagar, né? Deus, né? Às vezes assim, Deus, por que o Senhor me colocou em Marquei? Ai, que saco! Ai, meu Deus, por que essas consultoras? Por que isso? Por que aquilo? Por que essas clientes? Né? Olha só. Então, assim, todo texto que a gente lê, a gente precisa se enxergar no texto, né? É preciso a gente se enxergar, né, nesse texto. Será que eu não estou sendo como eles? Né? Porque eu lendo aqui um texto, é fácil para mim dizer, nossa, que absurdo, né? Deus fez tudo o que fez com eles, né? Deu uma promessa para a vida deles. E Deus não deu uma promessa para as nossas vidas, né? Que aqui ele colocou nós nessa terra para que a gente pudesse ter uma vida em abundância. Não é uma promessa de Deus para nós, para os filhos dele, que Deus nunca deixaria faltar nada para nós, né? Se até para os pássaros, né? E para as flores, Deus dá umas vestimentas lindas, né? Quem dirá para nós que somos meninas dos olhos dele? Né? É promessa de Deus, promessa bíblica para nós, né? De que nada nos faltaria, nem o que comer, nem o que vestir, né? Que Deus supriria todas as nossas necessidades. E por que a gente duvida? Né? Então, é fácil olhar para esse texto e falar, ai, gente, que absurdo, olha o que o povo fazia. Mas será que eu também não me vejo muitas vezes fazendo isso? Né? Então, vale uma reflexão da nossa parte, né? De ler o texto e não só assim se indagar, nossa, que povo, como é que é a palavra? Que povo ingrato. Mas e eu? Né? Colocando nos meus dias de hoje, as dificuldades que eu já passei na vida, será que eu também, né, não me vejo sendo uma pessoa ingrata pelas coisas que eu tenho e vivo murmurando, reclamando, né? Então, vale para nós esse conceito aqui também.
Nós vamos ser mortos na guerra e as nossas mulheres e os nossos filhos vão ser presos. Seria bem melhor voltarmos para o Egito. Olha só o que eles queriam retroceder, queriam voltar para aquela vida horrível que eles tinham. E quantas vezes a gente também, né, não pensa em retroceder? Eu vou desistir de tudo isso aqui. Que saco, não, quer saber? Né? Quantas vezes? Vamos escolher outro líder. Eles queriam até escolher outro líder. E voltemos para o Egito. Meu pai. Então Moisés e Arão se ajoelharam e encostaram o rosto no chão diante de todo o povo. E Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, 2 dos líderes que haviam espionado a terra, rasgaram as suas roupas em sinal de tristeza e disseram ao povo: a terra que fomos espiar é muito boa mesmo. Se o Senhor Deus nos ajudar, ele fará com que entremos nela e nos dará aquela terra, uma terra boa e rica. Né? Eles afirmaram com veemência, né, que a terra era muito boa e rica. Porém, não sejam rebeldes contra o Senhor e não tenham medo do povo daquela terra. Nós os venceremos com facilidade. O Senhor está com a gente e derrotou os deuses que os protegiam. Portanto, não tenham medo. Apesar disso, o povo ameaçou matá-los a pedradas. Mas, de repente, todos viram a glória do Senhor aparecer sobre a tenda sagrada. Gente, até, né, os dois com a perspectiva, né? E aí eu parei para ler isso daqui, eu fiquei pensando quantas vezes, né, nós chegamos para as nossas consultoras ou para a nossa família, para o nosso marido, né, às vezes no momento de caos que a gente está passando ali, né, seja ele qual for, e a gente chega com um pensamento positivo, vamos acreditar, vamos ter fé, né, Deus nos ajudou até aqui, faz aquilo, e às vezes a pessoa está tão tomada, né, de raiva, de fúria, daquele ímpeto, né, de toda a situação, ela não consegue enxergar Deus na situação, que às vezes a pessoa até fica com raiva da gente, né? E você também? Você com seu pensamento positivo. Eu já escutei isso de várias pessoas. E você também vive uma utopia de vida, você com esse seu pensamento positivo, para você é só pensamento positivo, para você nada de ruim acontece. Eu falei, é verdade, gente, nada de ruim acontece para mim. Porque, de fato, eu procuro sempre encarar as coisas. Claro, gente, eu não sou perfeita. Tem momentos que, sim, né, que eu me derramo mesmo, que às vezes parece que, para mim, uma determinada situação não vai ter solução. Mas, no mesmo momento, né, eu enxugo as minhas lágrimas, né, eu me permito chorar, me permito me derramar, né, nos braços de Deus e tal. Tem horas que, às vezes, a gente passa por situações que você parece assim, meu Deus, não vai ter solução, meu pai do céu, já era, agora acabou, acabou. Né? Não sei se vocês já passaram por situação assim, né, de ver o fundo do poço, de se sentirem no fundo do poço, né? Eu já passei por situação assim, mas enxuguei minhas lágrimas, deu, acabou. Senhor, eu prefiro acreditar em Deus sempre, nas promessas dele para minha vida, né? E eu fico tentando imaginar as pessoas, gente, como deve ser difícil a vida de quem não consegue olhar, ter esse olhar de perspectiva das promessas de Deus para as nossas vidas, né? Meu Deus do céu! Então, aí é onde eu paro e penso. Nós temos uma grande missão, de fato, de apresentar Jesus, porque Jesus é a solução. Ele é a única solução que nós temos para a nossa vida. Nós sabemos que ele já levou todo o fardo, né? E que para tudo ele nos dá a solução. Ele nos dá o bom ânimo, né? Então, assim, como é importante, né, a gente entender a nossa missão, né, enquanto líderes, né, a missão de sermos sal nessa terra, luz nesse mundo, para levar, de fato, a esperança para essas pessoas que se encontram perdidas, né, que se encontram com uma perspectiva negativa de vida, né, ao contrário do que a gente está estudando hoje, né, de termos uma perspectiva positiva, e a gente só consegue viver, né, ter como estilo de vida, né, atitudes positivas, perspectivas positivas, né, do hoje, do amanhã, né, quando a gente tem Deus.
As pessoas que não têm Deus, elas não conseguem enxergar essa perspectiva. A Andrea falou, ó, fala aí qual o capítulo da Bíblia. Cheguei atrasada. A Andrea, a gente está lendo Números 13, né? E terminamos agora o Números 14, do versículo 1 até o versículo 10. Tá? A gente está falando sobre as qualidades de um líder, né? São 21 qualidades que a gente vai estudar daqui para frente, né? Se Deus assim nos permitir. E, inclusive, meu Deus, 6 e 16. A gente nem... Olha, então são tantos, mas depois vai ficar como tarefinha de casa, né? Para a gente poder terminar. Então, a gente vai ver esse principal aqui, né? Está estudando a perspectiva positiva e negativa, né? Desse episódio em específico, tá? Que aconteceu em Números 13, né? E 14. Fala, Paula. Onde eu estava refletindo, né, até com algumas consultoras minhas, vamos para um evento amanhã, e com o presidente, né? E algumas diretoras, daquele momento de falar de diretoras, eu falei assim, olha só, o que seria de Paula? Aí até uma consultora falou assim, eita, Paula, tu vai sentar em qual cadeira? Porque tu tem no carro, tu tá no Foz do Iguaçu, qual vai ser teu lugar? Eu falei assim, eu tô aqui pensando como Deus é bom. Porque se não fosse Mary Kay, em que posição eu estaria hoje? Né? Eu não ia ter posição nenhuma hoje na sociedade, porque eu só tenho o 2º grau. E olha como Deus faz, olha como a promessa de Deus está agindo sobre a minha vida. E na hora que eu subi no palco, que várias falaram lá seus currículos, né? Médica, dentista, advogada, eu falava, eu só tenho o 2º grau. E estou ali no mesmo palco que elas estão. Entendeu? Então, isso é o prover de Deus. Porque se não fosse a Mary Kay linkando, né, a expectativa positiva que a gente tem no negócio Mary Kay, quem seria a Paula hoje? Eu poderia estar, como antes, viajando, arriscando a vida nas estradas, comprando confecções e ir vendendo. E hoje eu já não me vejo mais nessa situação. Hoje eu sou exclusivamente Mary Kay. Então, a atitude positiva é de eu acreditar na mensagem que Deus me mandou, que eu pudesse crescer sem pisar em ninguém, é esse caminho que eu estou seguindo. Então, eu vi aqui muito no Caleb, quando ele pede as 12, né? Os 12 vão e só 2 voltam com o positivo daquela mesma situação. Ontem, aqui também uma hora você falou que a qualidade de um líder, uma qualidade positiva, é aquele líder que incentiva e estimula os outros a conquistar. Ficam alegres, né? Com a alegria do outro. E eu fui em algumas diretoras que eu tenho assim, que Deus vem me lembrando. Ontem mesmo me lembrou de uma que nunca mais ela apareceu nos carros. Eu falei assim, fulana, cadê você? Como é que tá seu Foz do Iguaçu? Aí ela falou algumas coisas, me falou quanto faltava. Assim, então, mulher, tá fácil, tu consegue. E aí, depois dessa conversa com ela, ela pegou, me mandou um áudio falando, Paula, tu não sabe como foi importante tu falar comigo ontem. Porque eu tava tão para baixo, achava que eu não ia conseguir, mas quando tu falou, bora, mulher, que tu é forte, tu consegue. Na mesma hora eu me maquiei, me arrumei, e ó, eu vou conquistar esse negócio, viu? Assim, porque eu nem estava mais lembrando de você, e ontem Deus me trouxe você na lembrança. Ela mora em outro estado. E aí depois ela me relatou, né? Então, a atitude positiva, né? Porque, como tu falou, a Mary Kay dá um desafio para todas conquistar. E a gente sabe que tem muitas que têm grande potencial. E por que essas pessoas não estão se mostrando, não estão falando que está perto? Quando a Nacional pergunta quem vai para Foz do Iguaçu, aquelas pessoas não se movimentam ali no grupo, nem para bater uma palminha, nem falar assim, eu vou. E aí eu fiquei assim, cadê fulana? Cadê fulana? Aí eu fui em algumas, e aí ela disse assim, não, Paula, obrigado, eu vou conquistar. Eu disse, filha, tá na mão. Tá esperando quem? Você conhece os números, você é forte, você consegue. E aí, então aí agora nesse movimento. Então, assim, a atitude positiva, né, do líder é muito importante, independente da situação. E quando a gente vê, alguns vão, não consigo, vai vir aquela fraqueza, né? Já vai ter outros que vai ter mais o peito aí, né? Eu me vi aqui na posição do Josué e Caleb. Quando eles falam que, enquanto os outros estavam achando que aquele povo lá era um gigante, eles falaram, quem é eles perto do Senhor, Deus? Eles vão ser igual um gafanhoto. Eu falei, então, quem é o desafio que a Mary Kay mande para mim? Vai ser igual um gafanhoto. Pode mandar, Mary Kay, desafio, eu estou aqui para bater todos. Era essa contribuição. É isso aí, Paula, isso mesmo, olha que delícia, né? E assim como você chamou essa pessoa, né? E essa pessoa te agradeceu, ela poderia ter
né? Sei lá, descascado o abacaxi com você, tipo assim, quem que você pensa que é, né? Porque tem pessoas que enxergam dessa forma, só porque você conquistou, você tá querendo esfregar na minha cara que você conquistou, é? Ela poderia ter tido essa atitude negativa, né? Perante ao teu ato de ter lembrado dela, de ter ido lá, de ter incentivado, né? Ela poderia, mas graças a Deus que também, né, ela é tomada de atitudes positivas e ela encarou o teu chamar, né? Falta pouco. É verdade, olha, né? Tipo assim, ela acreditou em mim, ela despertou dentro de mim algo que estava adormecido, né? Então falta muito isso também, a gente ter essa atitude, sabe, de ir e despertar nas pessoas algo que está adormecido, porque todos nós temos atitudes, pensamentos, né, positivas e negativas. Mas o que eu, como líder, estou despertando no meu time? Né? Então, é importante a gente também fazer essa reflexão. Eu, como líder, eu tenho mais despertado atitudes positivas no meu time ou eu tenho despertado atitudes negativas, né, sobre o meu time? Aqui fala assim, voltaram dizendo, sim, há gigantes na terra, mas são anões comparados a Deus, né? Podemos conquistá-los, tomar a terra. E mais ainda, em Canaã, de fato, mana leite e mel, ou seja, é uma terra próspera. Por que a terra é próspera ali, gente? Porque foi uma terra escolhida por Deus, né? Deus prometeu aquela terra para eles. Você acha que Deus ia levar eles para qualquer lugar? Não ia levar eles para qualquer lugar, né? Então, a diferença maior foi a atitude. A única diferença entre os espias que compuseram o relatório da maioria e os que compuseram o relatório da minoria foi a atitude. A divergência nos relatos refletiam atitudes contrárias à terra. As promessas divinas ao povo de Canaã, ao trabalho envolvido e a si mesmos. Né? Então, aqui ele pede para a gente considerar atitudes, né, da maioria. Primeiro, a maioria foi... eles desobedeceram a Deus. Segundo, concluíram que a terra não tinha fruto. Ou seja, né, concluíram assim da própria perspectiva deles, sem olhar a perspectiva, né, de Deus. Né, sem olhar tudo aquilo sobre as circunstâncias, né, não olhar as circunstâncias à luz, né, do Deus que eles serviam. Demonstraram covardia baseado no medo. Às vezes o medo bate mesmo, né? Às vezes a gente tem um desafio, a gente tem algo a conquistar e, de fato, o medo bate. Mas, espera aí, quem é que está com você? Né? Eu tenho um outro versículo que eu sempre, assim, quando eu sinto medo, o primeiro que eu venho, assim, realmente, olha, se Deus está comigo, acabou, né? Deus está conosco, quem será contra mim? Né? Se Deus está comigo, quem vai ser contra mim? Ninguém, cara. Ninguém. Ignoraram Deus no seu relato, né? No seu relatório. E sofreram do complexo de gafanhoto. Aí, Paula, o complexo de gafanhoto. Né? Então, qual foi o resultado? Os 10 homens míopes espalharam ansiedade pelo acampamento de Israel. Suas atitudes contaminadas infectaram toda a congregação ao ponto de ser impossível conter a epidemia espiritual. Então, observem quem recebeu a culpa pela resposta negativa do povo. Nossos irmãos fizeram com que se derretesse o nosso coração, dizendo, maior e mais alto do que nós é este povo. Aí a gente vai encontrar esse texto em Deuteronômio 1:28, tá? Só que não vai dar tempo da gente ir até lá, porque já são 6:24. Por causa do relatório negativo da maioria, quase 2 milhões de pessoas foram impedidas de obter por herança Canaã. Por sua influência venenosa, os israelitas foram levados de volta ao deserto, onde morreram. E Deus adiou por 40 anos o cumprimento do propósito que tinha em mente para o seu povo. Ai, gente, foi muito sofrimento, né? Se apenas tivessem dado os ouvidos à minoria, considere a grande diferença de atitude da minoria. Obedeceram a Deus, insistiram que deviam entrar na terra e possuir a terra, demonstraram coragem baseado na fé, tiveram segurança e tranquilidade e viram-se em um relacionamento efetivo com Deus. O resultado disso, né?
Caleb e Josué permaneceram com vida durante uma era nova, enquanto os outros 10 espias pereceram no deserto juntamente com o restante dos adultos daquela geração descrente, né? Então vamos ver aqui quais são as atitudes que a gente precisa permear dentro de nós, tá? Nossa atitude vai determinar a nossa visão de vida. Nossa atitude vai determinar o nosso relacionamento com as pessoas. A nossa atitude, muitas vezes, é a única diferença entre o sucesso e o fracasso. A nossa atitude no começo de uma tarefa afetará mais o resultado do que qualquer outra coisa. Nossa atitude pode transformar problemas em bênçãos. Nossa atitude pode nos dar uma perspectiva positiva e excepcional. E nossa atitude não é automaticamente boa, só por pertencermos a Deus. Então, reflitam sobre isso. Paulo, eu vou pedir para você, bate uma fotinho dessa página aqui que a gente acabou de ler, e aí, depois eu vou colocar como tarefa de casa, tá? Para a gente poder ir conversando, né, de hoje até sexta-feira, os outros conceitos aqui, né? Porque traz aqui, né? O desenvolvimento da liderança, ele principia no ajustamento de atitudes. Líderes devem colocar o seu foco no poder de Deus e não em si próprios, né? A primeira tarefa de Jesus foi modificar a perspectiva dos discípulos, atitudes de um líder, e a atitude de Paulo determinava sua altitude. Paulo trabalhava sua mente para tal. Tá? Então, aqui tem vários. Estudar as qualidades vai ser bem complexo. Talvez em 1 hora a gente não consiga terminar. Se vocês quiserem, no próximo encontro, a gente termina junto isso daqui, ou a gente coloca como... Ô, Fê, é melhor, porque eu mesmo só posso ficar até 6 horas. Então, era bom que a gente pudesse fazer nos pedaços, entendeu? Tá. Porque aí não estendia muito. Tá. E a Antônia também trabalha, né, Antônia? Sai para trabalhar. Então, a gente não vai conseguir estender muito. Deixa eu trazer aqui uma reflexão rapidinho dessa última fala aqui, que a gente vê que foram 12, 10 vieram com negativo e 2 com positivo. E aí são as gerações. O negativo, ele permeou ali a fraqueza, a insegurança para aquele povo. Infectou várias pessoas. E os 12 infectou com positivo, mas já foi menos, né? E aí me vem aqui a reflexão, por que tem tantas pessoas que são medrosas e outras são mais acesas? Será que a nossa família da escassez, da falta, do medo, da insegurança não é raiz desse povo dos 12 lá de trás, né? Das gerações? Então, vamos pensar na nossa geração. Será que eu sou da geração de Josué e Caleb? Eu me vejo aqui como da família de Josué e Caleb. Eu não me vejo como os outros. Então, fica essa reflexão aí. Não sei se é válido, Fê, mas ver se você se vê em qual geração aí. Porque nós somos lá das gerações, né? Será que você não é esse medo, essa insegurança que vocês têm hoje, que nós temos, né? Mas eu tento ali sempre rebater, porque bate o medo, sim, às vezes em Paula Rosário, mas eu estou ali como força ali. Agora, além dessa parte aqui, me vê muito forte. Eu vou ver as dificuldades, como eu tenho um Deus vivo, como um gafanhotozinho pequeno. Que é esse problema perto de um Deus vivo que eu sirvo? Não é nada. E que é esse medo que quer vir tomar conta de mim? Não é nada. Porque o meu Deus é grande, então esse medo ele vai ser igual ao gafanhoto. Agora, se você vê o gafanhoto como um gigante que vai te comer, aí, meu amor, perdeu, né? Simplesmente. Então, quando vem a dificuldade, vamos ver como um gafanhotozinho. O que é isso aqui perto de um Deus? Né? Como o Fê falou aí, como é aquela passagem quando você está com medo, Fê? Deus... Se Deus é meu favor, quem vai ser? Quem vai ser contra mim? Né? Então, isso aqui vai... Se eu já sou assim muito para frente, muito positiva, agora eu vou ter mesmo. Eu sou da família de Josué e Caleb. Vai lá. O que foi que Deus fez com eles e como foi que eles trouxeram a resposta. E veja o que foi que os 10 trouxe a resposta.
Entende? Então vai ser essa pegada. E minhas consultoras que estão aqui, se preparem, viu? É isso Vamos aí. ser a família de Josué e Caleb. Se a Paula já era arretada nas atitudes positivas, agora então tem mais motivos ainda, né, Paula? Tem mais exemplos ainda, né? Eu vou dar Pra essa linkada aqui agora. É isso aí. Então, Gente, tá ó, bom. beijos. Tchau, tchau. Ai, bater a fotinho rapidinho. Peraí. Bate aí. Cadê a Aline que consegue tirar nos 4 às 6? Olha aqui, olha aqui. Foi, gente. Beijos.